Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É muita alegria que nós estamos aqui nesse dia para mais esse culto ao Senhor. E hoje é dia de nós realmente nos alegrarmos nele, né? Como diz aqui em Abacuque 3, versículos 17 a 19, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Que essa seja a nossa oração nesse dia. Que o Senhor possa nos levar aos lugares altos, que Ele faça os nossos pés como os da corça. Nós temos vivido tempos difíceis, nós temos vivido tempos de angústia, tempos de risco para a nossa saúde, estamos confinados em casa, estamos com medo, mas o Senhor é o nosso Deus e nele nós podemos nos alegrar. E existe um lugar de descanso, existe um lugar onde nós podemos ouvir o Espírito, existe um lugar onde há paz. Em meio a toda a tempestade, em meio a todo o turbilhão que nós estamos vivendo, existe um lugar de paz, existe um lugar de descanso, que esse lugar é o nosso Deus. Amém? Há um lugar de descanso em ti, de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde há vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Sim, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um
Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Meu amado Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Quero ser inundado por ti, Jesus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor.
deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, sim, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que
Jesus, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de adorar o Teu nome, pela oportunidade que nós temos, Deus, de te honrar, Senhor. Porque o Senhor não muda, a Tua palavra não muda, o Senhor continua sendo fiel. E o Senhor é o nosso descanso, o Senhor é o nosso lugar seguro, o Senhor é o nosso repouso. Senhor, em Ti nós podemos recostar a cabeça, Senhor, e descansar, Senhor. Em Ti, Deus, nós temos todo o consolo, Deus, que nós precisamos para todos os tempos em que passamos, Pai, inclusive para esse. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força e o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Aleluia. Graça e paz. Deus abençoe, irmão. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Paulo, quando escreve à igreja de Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa guardar o nosso coração e os nossos pensamentos. Acho que nesse tempo nada é mais propício do que uma reflexão sobre essa paz. Não é uma paz que nasce e é oriunda de gráfico ou de um bem-estar exterior. Muito pelo contrário, é uma paz que tem a sua natureza na revelação de quem é Deus, que Deus guarda, nos protege, nos ama e tem o controle de todas as coisas. Quando essa paz invade o nosso coração, nossas emoções se aquietam e os nossos pensamentos entram em linha com Deus e nós podemos tomar decisões sábias, como é necessário no tempo que nós estamos vivendo hoje. Para nossa reflexão nessa noite, eu gostaria de compartilhar um texto que está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Não vou ler, gostaria que você pudesse ler em casa, para que nós tenhamos um tempo maior para podermos falar sobre o que Josafá, o rei, enfrentou naqueles dias. A Bíblia diz que 3 nações se reuniram contra Josafá, de Moabe, Amon e os moradores do monte Seir. E Josafá não havia como reagir, não havia uma estratégia e nem força nele. E Josafá venceu com sabedoria. Hoje a palavra que nós vamos ministrar tem a ver com sabedoria para enfrentar as batalhas. É interessante porque às vezes é um erro recorrente nosso, é achar que todas as batalhas são iguais e elas se diferem. E quando a gente sabe a diferença das batalhas, a gente pode escolher a arma certa para poder enfrentá-las. Há batalhas que são maiores do que nós. Ana, mãe de Samuel, o profeta Samuel, não podia ter filho porque Deus havia cerrado a madre. Na última instância, a vontade dela, naquele momento, era contrária de Deus. Deus queria sincronizar o nascimento de Samuel na história e por um tempo Ana não concebeu. Existem batalhas que nós escolhemos. Quando você escolhe fazer uma faculdade, engenharia, você vai lutar com cálculo 1, 2, 3, 4 e é uma batalha. Existem batalhas que nos escolhe, nós não pedimos para ter ela. Quando você tem uma anomalia genética, quantas pessoas falam que desde a infância começam a sentir desejos que são contrários aos padrões estabelecidos por Deus? Não importa se você escolheu a batalha ou se a batalha te escolheu. Nós temos um Deus que entra na luta conosco para pelejar e Ele é capaz de vencer por nós todas elas. Existem batalhas que nós somos só espectadores. Na parábola do filho pródigo, o pai daquele rapaz era só um espectador. Existem batalhas que nós somos o protagonista. Nós vamos à frente. Nós temos que lutar, ninguém vai lutar ela por nós. E discernir a natureza da batalha que eu estou enfrentando me capacita a escolher armas eficazes que vão me ajudar a vencer. No texto de 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá discerne que não foi ele o causador daquele conflito. Ele discerne que ele não é a razão. Se fosse ele a razão, ele pediria às vezes desculpas e arrumaria uma forma de organizar isso, mas não era. A batalha era maior do que ele.
Não haveria nem luta física, porque em números eles eram muito maiores do que o número do povo de Israel. Não só ele não teria força, como também não havia estratégia, porque não havia tempo hábil para poder organizar uma estratégia e vencer. Acredito que o que Josafá passou é muito semelhante ao que temos enfrentado nos dias de hoje. Nós estamos com um vírus que, até agora, não foi nós que causamos esse problema. Ele é maior do que nós, não há em nós nem força e não há nenhuma estratégia eficaz, a não ser a gente usar essas coisas que o governo está pedindo para que a higienização das mãos e a gente possa ficar em quarentena. Então há muito que aprender com Josafá. Venha comigo. Eu separei aqui 7 coisas importantes, pontos importantes, para que nós possamos entender como vencer com sabedoria quando a luta é maior do que nós. E eu acredito que o primeiro ponto que nós olhamos na história de Josafá é que ele iniciou com oração. Oração tem um poder muito grande de tirar o foco do problema e colocar o foco em Deus, em quem Deus é. Quando nós trabalhamos na área da saúde, por muito tempo a medicina foi focada na doença e não no ser humano com toda a sua complexidade. E às vezes ficavam tratando a doença e não o ser. Quando nós enfrentamos uma crise, a gente precisa se apresentar diante de Deus em oração e tirar o foco do problema e focar em quem Deus é. A oração de Josafá tinha 2 partes importantes, era sustentada por 2 partes importantes. A primeira dela é a mordomia. Você sabe o que é mordomia? É que nós não somos dono de nada. Falando de uma forma mais clara, eu vejo as pessoas amedrontadas porque eles vão perder a vida, talvez com o vírus, amedrontada porque alguém pode perder a vida ou um filho com esse vírus. Eu trago uma notícia muito clara da parte de Deus. O coronavírus não tem nada para tirar de você, porque seus filhos não são seus, são de Deus. Foram dados por Deus para você cuidar aqui. Nem a sua vida é sua, porque você a entregou a Deus. Sua vida pertence a Deus. Nem o seu dinheiro e nem a economia não é, porque como cristão, e se apoderando, porque uma das palavras muito comum ser usada hoje é empowerment, que é empoderamento. Apodere-se da verdade, que nem os recursos financeiros que temos é nosso, eles vêm de Deus. E se Deus que me deu esse filho, me deu essa vida e me deu esse dinheiro, sabe que não tenho em mim armas para defender, sabe o que acontece? Deus é responsável por nos defender. Tire todo esse peso das suas costas, dos seus ombros. Sua vida não é sua, você já entregou. Seus filhos não é seu, você os apresentou na igreja e dedicou ao Senhor. Seu dinheiro não é seu, você consagrou tudo na sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Então não há razão para ficar apavorado. Mas há uma segunda verdade que estabelece um equilíbrio. Que Deus está no controle. Deus está no governo e Ele governa todas as coisas, tanto Satanás como o coronavírus, e só vai agir até onde Deus permitir. E você sabe de uma coisa? Que Deus nos livra da morte, mas Deus também nos livra das agruras dessa vida através da morte. Nós não temos o que perder. Me espanta ver os crentes com medo de morrer. Se morrer é voltar para casa, é voltar para a casa do Pai, e todos nós vamos passar. Por que esse alarde? As pessoas que não têm Deus esperam a manifestação de nós que somos cristãos. Que nós possamos nos levantar com sobriedade, maturidade, não como um efeito manada, angustiado por uma série de fatos que são lançados pela mídia. Deus espera, e o mundo espera, que nós como cristãos nos levantemos como sinais de Deus. A oração desse homem trazia a percepção de mordomia, que tudo que eu tenho e o que eu sou pertence a Deus. E também sabia da decisão que Deus controlava tudo. Querido, se Deus quiser te levar, glória a Deus se Ele quiser me levar.
E se que Deus quiser te deixar aqui, glória a Deus, não há razão. A oração dele era recheada de memória da grandeza de Deus, de como Deus agiu na história. Quando você ler o texto e vê que ele vai falando de nomes de pessoas, ele está lembrando de gerações que venceram com Deus. Assim como você venceu com Deus, nós também vamos vencer. A nossa geração foi presenteada com o privilégio de revelar Deus no momento de crise. Nenhuma outra geração teve um privilégio como nós estamos. E nós precisamos nos apoderar dessa responsabilidade e dessa consciência, guardar as nossas emoções e os nossos pensamentos debaixo dessas verdades. E outra coisa, não é a primeira luta que você, mineirinho que está me ouvindo, está lutando hoje. Não é a primeira luta, nós já vencemos muitas com Deus. Essa será só mais uma luta que nós vamos vencer com o Senhor. Segunda coisa que me chama a atenção na atitude de Josafá é que ele descansou em Deus. Ele não ficou apavorado, louco, agoniado, desinfetando a casa dele, desinfetando tudo desequilibradamente. Ele tomou as precauções que eram necessárias. Existia uma música na minha época, como que Deus cantasse para nós, dizendo: é meu, somente meu todo o trabalho. E o seu trabalho, querido, é descansar em mim. Nós perdemos um ponto importante na nossa cultura, porque nós temos uma cultura de fazer coisas, mas a cultura que Deus estabeleceu era também uma cultura contemplativa. Olha para as árvores. Jesus parou tudo. Eu não sei o que você está com medo, mas Jesus, o Salvador do mundo, no máximo você vai salvar a sua própria casa com a comida que você vai trazer para dentro dela. Mas o Salvador do mundo parou para olhar os pardais e dizer para eles assim, que não preocupasse. Porque assim como os pardais eram alimentados, Deus iria alimentar. Olhou para os lírios do campo, contemplação. Nós estamos num tempo de ócio, e o ócio precisa ser produtivo. E a contemplação faz parte daquilo que nós perdemos e pode ser resgatado. Não só contemplar as coisas da natureza, que revela a força, o poder e a grandeza de Deus, mas contemple os seus filhos dentro de casa. Vai passar logo. Contemple as atitudes positivas deles. Avalie, reafirme essas posturas positivas. Avalie as negativas. E com sabedoria, quando seus filhos são pequenos, corrija essas coisas. A quarentena não é um momento de libertinagem, é um momento de, como família, nós nos reconstruirmos diante dessa situação. A terceira coisa que eu queria destacar é que Josué manteve-se calado diante dos inimigos. Muito da crise que nós vivemos é porque nós conversamos demais. E no meio das nossas falas, nós agravamos aquilo que está sendo vivenciando. Você não precisa dar o seu parecer sobre tudo. Se alguém perguntar o que você acha da igreja tal, o que você acha do pastor tal, não acho. Na realidade, você acha alguma coisa dentro do seu coração. Só que essa pessoa não tem relevância nenhuma na sua história. Tem relevância diante de Deus, é amado por Deus. Tem relevância na casa dele, mas não vai mudar nada na sua história. Vi uma postagem que eu achei linda. Um repórter foi entrevistar uma idosa. Aonde a senhora estava, o que a senhora estava fazendo na rua, algo semelhante. Ela disse assim: aonde eu vou e eu deixo de ir não é do interesse de ninguém. Ela cortou na tora. Ela cortou certo, porque o mundo não precisa de ficar sabendo do que você está passando. Se tem um marido, o marido dela talvez soubesse. Se tem filhos, o filho sabia. E o que ela ia fazer é relevante para essas pessoas, não é relevante para os outros. A gente precisa saber com quem nós compartilhamos as coisas, porque isso se volta contra nós. E até dentro de casa. Vai edificar? Fala. Se não vai, não fala. Nós não precisamos dar o parecer sobre tudo. Outra coisa que me chama a atenção na postura do nosso irmão Josafá é a humildade dele. Josafá, quando vai enfrentar, ele chega diante de Deus e da congregação e diz o seguinte: eu não tenho força e eu não tenho estratégia. O que ele está dizendo? Não há em mim força, não há em mim capacidade. Ele foi humilde. Muita gente no tempo da quarentena
cai num erro recorrente de reunir a família para arrancar o joio e vai só naquilo que está errado dentro da família. Só que Jesus ensinou que quando você arranca o joio, você tira o trigo, porque as raízes estão entrelaçadas. Sabedoria para corrigir as coisas na casa da gente, a gente precisa ter. Porque você pode tirar a alegria do seu marido. Marido lá ajudando, feliz, fazendo tudo. Aí porque ele fez um xixizinho na tampa, você faz um escândalo. Ele emburra, pega o carro, vai para a mãe, fica lá, não te ajuda mais, e você fica posando de vítima da situação. A gente precisa arrancar o joio, é da nossa vida, não é da vida dos outros. A gente precisa arrancar o joio, é daquilo que está dentro do nosso coração. Não é um tempo para ficar tirando o joio dos outros, porque nós podemos mover o trigo e nós vamos perder coisas que nós demoramos a conquistar. É certo que não podemos aceitar tudo, mas precisamos ter sabedoria para edificar aquilo que Deus nos chamou para edificar, com graça, poder e com misericórdia. Acho que outro ponto importante para nós é coerência. Porque a humanidade espera que nós, como cristãos, revelemos Cristo no meio dessa crise. Eu vejo algumas postagens de gente dizendo que por causa daquele teatro feito no carnaval, insinuando, são pessoas inocentes, que amam o Senhor. E às vezes a gente vai num efeito manada e vai postando que tudo aquilo aconteceu por causa do carnaval. Isso me parece que isso é contrário ao caráter de Deus. Sabe por quê, querido? Deus é bem resolvido. Eu e você nos ofendemos com o que eles fizeram, porque é nossa razão de culto. Mas Deus é bem resolvido. Ele não vai se ofender com aquilo. Talvez Deus se ofenda muito mais com o seu carrão passando diante de um pobre e indiferente do que aquilo que você está pensando que Deus está irado com aquilo. Segundo, nós estamos num tempo da graça. E o tempo da graça é Deus em missão de salvamento. Deus vive falando para mim e para você perdoar. Da primeira oportunidade, Ele vai matar as pessoas. E o pior, quando Deus exerce o juízo, Ele vai matar jovem, Ele vai matar velhinhos. Quem estava lá no sambódromo eram pessoas adultas, durinho. E aí quando vem o juízo de Deus, Deus vai matar velho de 80 anos. Isso não me parece do caráter de Deus. Deus é muito melhor do que isso. A gente precisa de perceber que nós temos uma imagem e a imagem de Deus para ser revelada ao mundo. A razão, talvez você tenha até uma percepção melhor sobre o que está acontecendo no tempo de hoje. No minha perspectiva, nosso Deus amoroso criou o mundo e criou os seres com diversidades biológicas, biomoléculas diferentes. E Deus nos ama tanto que Ele criou leis naturais, como a lei da gravidade. Se você chegar num parapeito e pular, você vai se machucar. Existem leis que Deus estabeleceu para nos proteger, fruto do amor. E lá diz que algumas coisas a gente não deveria comer porque era imunda, porque não era cozinhado da forma certa. E o vírus, você já viu que a cápsula dele se rompe no calor, no álcool gel ou na fricção do sabão? Então, foi manuseado de forma errada. Lá em Wuhan, alguém negligenciou uma ordem do meu Deus amoroso, desobedeceu. Esse vírus não é Deus irado querendo matar as pessoas, é fruto da nossa desobediência como ser humano. A gente não cresce quando atribui culpa ao diabo ou a Deus pelo mal que vem na vida da gente. A gente cresce quando nós somos capazes de nos enxergar no contexto. E Deus, Jesus é tão amoroso. Nós precisamos, o povo está agoniado, precisamos falar de Deus. Jesus é tão amoroso que quer te trazer para próximo dele. Anuncie, olha como que a imagem de Deus fica bonita. Ele não fica desequilibrado, ofendendo à toa, ele não fica hipócrita porque manda eu perdoar e ele não perdoa, ainda que o juízo é algo que Deus vai fazer. Mas é no tempo do juízo, nós estamos no tempo da graça, Deus em missão de salvação. Apresenta um Deus que ama, apresenta um Deus que chama para junto de você. Por isso eu queria te alertar que talvez com ingenuidade você tem colocado essas postagens. Nós somos responsáveis por a imagem de Deus no meio dessa crise. Talvez você tenha até uma revelação melhor do que a minha, uma percepção melhor. Compartilhe de forma amável e aceitável toda a bondade de Deus.
É isso que Deus espera. Fale para as pessoas que Deus está preocupado com elas, que Deus quer salvá-las. Porque a relação que Deus quer ter conosco é de amor, não é de medo. No Decálogo, nos 10 mandamentos, não existe o medo. Deus quer se relacionar por amor, comigo e com você. Venha para esse amor. O símbolo do cristianismo ainda é a cruz, não é a espada. Deus está em missão de salvamento. Outro ponto importante, revisando todos eles, ele respondeu a essa crise com oração. Ele respondeu com descanso. Lembra da contemplação? Ele responde com humildade, se posicionando como alguém que não tinha estratégias. Ele responde com coerência, com uma imagem correta de quem é Deus. Mas a gente precisa entender também que esse é um momento de nós devolvermos para Deus a batalha. É muito fácil nós arrancarmos a espada, como Pedro fez, e acusarmos as autoridades, e acusarmos as pessoas que estão conosco até mesmo em quarentena. O que Deus espera de nós somos o povo da cruz, o povo do amor, o povo que tem convicção daquilo que realmente tem valor. Um povo que identifica-se com o fato de estarmos aqui como peregrino. Aqui não é a nossa terra, é passageiro. Todas essas coisas vão passar. Então não queira ocupar o lugar do Espírito Santo, convencendo as pessoas. Vamos deixar Deus em toda a sua bondade nos guardando. Vamos desenvolver o nosso papel. Vamos apresentar Cristo Salvador. E vamos esperar que o Espírito Santo convença as pessoas do juízo, do pecado e da justiça. Não somos nós. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Outra coisa que é importante, além só de nós devolvermos para Deus, é que Josafá começou a cantar. E geralmente os crentes têm uma mística com música e começam a achar que aquele hino, aquele cantor é ungido. Não é isso. Não é o hino em si, mas a leveza que a música traz. Se você for ler o texto, eles louvavam pela bondade, pela misericórdia de Deus. Por que que o louvor foi uma arma de vitória? Porque mostrou leveza de quem tem convicções plenas em Deus, de quem é, de quem Deus é. Nós vencemos quando nós somos luz nesse mundo. E sabe o que Deus fez nessa hora? Ele mandou uma emboscada para os inimigos. Eles lutaram entre eles e ninguém pôs a mão em nada. Meu desejo, querido, é que nessa quarentena Deus arme uma emboscada para você. Você que é deprimido, vai ter que aprender a viver com os filhos, com os netos, com o avô, todo mundo em casa. E talvez nessa dinâmica dessa mistura, você possa ver que a vida não é tão pesada. Olhe para as crianças, como que elas lidam com seus próprios erros e como elas lidam com os erros dos outros. Sabe, a vida é muito mais leve. Talvez Deus vá fazer uma emboscada nos seus vícios. Não tem mais jeito, está em família, né? Não tem jeito a gente viver uns vícios secretos. Não tem mais jeito de ligar o computador, não tem jeito de dar aquela fugidinha. E você vai descobrir prazer em Deus. Lê na Bíblia. Porque isso que você quer preencher e que os vícios, o prazer que o vício te dá, talvez você encontre isso numa relação linda com Deus. Talvez no amor da sua esposa, do seu esposo, na relação com os seus filhos. Talvez Deus faça uma grande emboscada nessa quarentena para a dificuldade de relacionamento que você tem com o seu filho. Lembro muito bem do meu, eu tinha uma dificuldade de relacionar com um filho meu. Se eu gostava do branco, ele gostava do preto, a gente sempre estava em oposição. Um dia sentei com ele e num jogo de dama, eu ganhei o coração dele. E a nossa relação transformou. Eu creio que quando nós olharmos para trás, nesse período de quarentena, eu gostaria que Deus tivesse orgulho de mim, porque eu apresentei uma imagem correta de Deus. Que Deus pudesse ter orgulho, e todos os meus irmãos que estão no céu, porque Hebreus fala de uma nuvem de testemunha, que pudesse ter orgulho de nós, como igreja, das convicções que nós trouxemos, das verdades que nós vivemos dentro da nossa casa, da paz que nós expressamos
porque confiamos, nos apoderamos das verdades de Deus. Na realidade, sabe qual é a arma para vencermos as batalhas da vida? Simplesmente uma: foco. Foco correto. Todas as coisas nas suas proporções e no seu devido lugar. E sabe o que acontece? Deus ordena a bênção, nós descansamos nele e a glória de Deus se manifesta. Queria pedir que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por todos aqueles que estão nos ouvindo. Obrigado porque temos uma família, Ramo Frutífero. Obrigado porque não somos órfãos. Nós temos um Pai que é Deus. Temos irmãos. Nós temos alguém com quem compartilhar a vida. Deus, coloca em ordem o nosso mundo interior. E a partir do nosso mundo interior, coloca em ordem o nosso mundo exterior. As nossas relações em família. Senhor, bane todo medo e que, empoderado das revelações a respeito de mordomia e do governo de Deus, nossa alma possa descansar. Nossas emoções possam ser repletas de convicções profundas sobre Deus, para que nós possamos expressar Cristo no meio dessa crise. Deus te abençoe, um beijo para todos vocês, graça e paz.